Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência então na nossa aula de conceitos de altimetria. Quando a gente fala em nivelamento, nesse processo de nivelamento, e hoje a gente tem a NBR 13133 que foi atualizada recentemente, né, em agosto de 2021, a NBR ela traz uma definição muito parecida com o que a gente tinha na 13133 de 1994, onde ela define o levantamento topográfico altimétrico ou nivelamento como método que vai ter por finalidade, que objetiva exclusivamente, então apenas, a determinação das alturas relativas a uma superfície de referência. Então, eu estou exclusivamente tratando de distâncias verticais, dos pontos de apoio e ou dos pontos de detalhes, pressupondo-se o conhecimento de suas posições planimétricas, visando a representação altimétrica da superfície levantada. Então, quando eu faço o processo de altimetria, eu parto do princípio que eu já conheço a planimetria desses pontos e eu estou buscando uma nova informação que vai ser a distância vertical. E a distância vertical em relação à cota ou em relação à altitude. Então, em relação a uma posição de referência inicial. Então, dependendo aí da superfície de referência que eu estou utilizando, eu vou ter cota ou eu vou ter altitude. Nós vamos falar um pouquinho aqui de 4 tipos de nivelamento que estão aí previstos na nossa disciplina. Vamos falar um pouquinho de nivelamento barométrico, fotogramétrico, trigonométrico ou taquiométrico e o geométrico. O nivelamento barométrico ele tem relação com as medidas de pressão. O fotogramétrico com as imagens de satélite, né? Ou com as imagens obtidas a partir de fotografias aéreas. O nivelamento trigonométrico que envolve o uso da estação total, o taquiométrico que envolve o uso do teodolito e o nivelamento geométrico que envolve o uso do nível. A gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre esses 4 tipos de nivelamento, 5 se a gente considerar o trigonométrico e o taquiométrico separados. E depois, nas próximas aulas, nós vamos explorar o nivelamento trigonométrico e o nivelamento geométrico. Esses serão explorados com mais profundidade. Inclusive, são eles que estão previstos na NBR 13133. Os outros 2 vai ficar mais aí a nível de conhecimento, a título de identificação, saber que eles existem. Então vamos lá, nivelamento barométrico, ele é realizado com a utilização de barômetros de cuba ou metálicos que indicam a pressão atmosférica dos pontos a serem levantados. Então tem um equipamento que vai medir a pressão e ele vai correlacionar a medida da pressão atmosférica com a altitude. Então é muito difícil eu ter uma precisão utilizando um equipamento que vai levar em consideração a altitude. Porque medidas de variação de altitude muito pequenas, então variação de nível de 5, às vezes 10 metros, eu quase não vou ter variação de pressão. Então, ele não vai ter essa faixa de precisão para conseguir ter esse refinamento quando tem uma variação de 1 metro, de 2 metros. Então, é um equipamento que vai ter aí a sua precisão reduzida em relação aos demais. Então, através da diferença entre os valores de pressão medidos entre os pontos distintos, é determinada a diferença de nível. A precisão dele é métrica e a gente tem uma baixa precisão nesse caso. Então, o nivelamento barométrico é mais para levantamentos expeditos, para eu ter conhecimento da área, para eu saber me locomover de um local para o outro. Ele não tem uma finalidade de precisão, ele é uma finalidade de conhecimento daquela área. Então, seria essa a finalidade do nivelamento barométrico hoje em dia. O nivelamento fotogramétrico, que são as fotografias aéreas, ele vem sendo cada vez mais utilizado, ainda carece de determinação a partir da legislação, ainda tem alguns métodos que não são totalmente aceitos em órgãos de controle, então ele é utilizado geralmente para determinar curvas de nível de grandes áreas. Então, ele me traz um resultado para uma grande área muito rapidamente. Então, quando eu estou fazendo um procedimento de avaliação preliminar de um projeto, se é viável ou não construir um projeto em uma determinada região, esse é um levantamento que tem muita serventia, porque eu vou conseguir cadastrar uma grande área de uma forma rápida a um custo bem mais acessível do que com os outros métodos. Então, no nivelamento fotogramétrico, a gente vai ter então a passagem de um avião.
Então, essa imagem que ele está mostrando aqui é um avião que está sendo passado. Hoje em dia, tem sido feito com o auxílio dos drones, que são os veículos aéreos não tripulados. A gente tem diferentes tipos de drones, drone de asa fixa, drone de asa rotativa. Então, a gente já acaba entrando em uma outra vertente dentro da área da topografia. E aí, à medida que esse avião vai passando, ou que o meu drone vai passando, ele vai tirando fotos. Então, em função da altura que ele vai estar posicionado, ele vai tirar uma determinada quantidade de fotos para garantir aí a sobreposição dessa área. Então, eu vou conseguir, com as fotos, mapear a minha área. Para isso, eu preciso de que as imagens elas tenham um determinado percentual de sobreposição no sentido longitudinal e no sentido transversal, na hora que eu tenho as linhas de voo laterais. Então, à medida que esse avião ele vai passando, ele vai tirando várias imagens, uma na sequência da outra, vai existir uma sobreposição no trajeto que ele está tendo, e à medida que ele muda ali a direção do plano de voo, ele também vai ter uma sobreposição lateral. E é um método muito prático, como eu disse, para grandes áreas. Hoje, o levantamento com a utilização de drones tem sido muito explorado aí, tem sido muito utilizado principalmente por prefeituras para cadastro municipal, para conhecimento aí principalmente para IPTU, né, para cobrança de IPTU. Mas é um tipo de nivelamento, de levantamento como um todo, que precisa de ajustes, que precisa de garantias de posições, de pontos em campo para associar a minha imagem e garantir que ela seja retificada. Então, quando a gente fala no nivelamento fotogramétrico, eu vou ter a possibilidade de traçar curvas de nível em uma grande área a um preço bem acessível, pensando aqui que eu tenho limitações de precisão. Então, aqui é para mostrar para vocês um plano de voo, geralmente feito aí com o auxílio do drone. Então, aqui é um aplicativo de drone, e aqui ele mostra a sequência que o drone vai fazer, todo o trajeto de voo dele. Quando a gente faz isso para o drone, ele já estima para a gente a quantidade de baterias que serão necessárias, a quantidade de imagens que ele vai fotografar, então quanto tempo vai demorar esse processo de levantamento. E aí depois, com essas imagens, eu consigo extrair as minhas curvas de nível, tendo aí o meu nivelamento fotogramétrico. Então ele vai utilizar as fotografias aéreas como base, e a partir aí desse trabalho, né, de fotografias, a gente vai conseguir ter o traçado de curva de nível. A precisão desse nivelamento é uma precisão de variação métrica a submétrica. Então, para um estudo preliminar, ele tem muita utilização, mas quando eu vou passar para a parte de projeto executivo, é necessário sim a utilização de nivelamentos mais precisos. E aí a gente já parte para o nivelamento geométrico, para o nivelamento trigonométrico, que são os outros dois que a gente vai trabalhar. O trigonométrico, então, é o que eu uso a estação total, o taquiométrico é o que eu uso o teodolito. Então, nesse nivelamento, ele é utilizado no levantamento de curvas de nível, perfis de terrenos, então quando eu quero ter o corte do meu terreno, que vão servir aí posteriormente para cálculo de volume de corte, volume de aterro, e a determinação de cotas de novos pontos a partir de um ponto de cota ou de altitude conhecida. Então, o objetivo é sempre conhecer cotas a partir de pontos de referência. Utiliza as estações totais, que efetuam leituras de ângulos horizontais e verticais e distâncias inclinadas. Após a coleta desses dados, se aplicam as relações trigonométricas, daí o nome do nivelamento trigonométrico, em função das relações trigonométricas de seno e cosseno. E, consequentemente, calcula-se a distância vertical e horizontal entre dois pontos. Podemos utilizar também o teodolito com um princípio muito parecido. Aqui, então, nessa imagem, a gente consegue perceber que foi posicionado uma estação total na parte central, e eu quero conhecer a diferença de nível entre o ponto de estação e o ponto A, a diferença de nível entre o ponto de estação e o ponto B.
ou eu posso ter a intenção de conhecer a diferença de nível diretamente entre os pontos A e B. Então, dependendo do equipamento, dependendo da técnica empregada, eu consigo fazer diretamente a diferença de nível entre o ponto A e o ponto B, ou eu preciso de fazer a diferença entre o ponto de estação e o ponto A, entre o ponto de estação e o ponto B. Então, aqui está ilustrando um exemplo de utilização do meu nivelamento trigonométrico. Então, aqui a gente tem a altura do meu prisma, o equipamento utilizado na visada, né? No B, a gente também tem o bastão com o prisma para permitir a leitura em A e em B, e a partir disso a gente vai realizar os cálculos com o auxílio da trigonometria, chegando aí nas cotas dos pontos A e B. E a partir disso a gente vai ter aí os pontos, o cálculo do desnível. A precisão desse nivelamento é uma precisão de centímetros, então eu já vou refinando aí a precisão dos meus métodos de nivelamento até cair no nivelamento geométrico. No nivelamento geométrico, ele é utilizado para a determinação das diferenças de cotas dos pontos de apoio, dos pontos de um terreno, nivelamento de poligonais, transporte de cotas e altitudes. Como eu disse, quando a gente precisa de um nivelamento de alta precisão, a gente já tem necessidade da utilização do nivelamento geométrico. Ele é o mais preciso de todos, e é ele que vai garantir aí a transposição de cotas com a menor variação de erro. Então, utilizo as leituras de Ré e Vant de um nível óptico automático, nível laser ou nível digital ou nível a laser, e aí eu vou conhecer a variação de nível entre os pontos. Aqui tem a ilustração de um processo de nivelamento geométrico, aonde foi estacionado o tripé e o nível, feito uma visada de Ré numa mira posicionada no ponto 1, uma visada de Vant numa mira posicionada em 2, uma outra visada de Vant numa mira posicionada em 3. Depois, mudamos o equipamento de lugar, fizemos uma visada de Ré na mesma posição do ponto 3, visada de Vant em 4, visada de Vant em 5 e assim por diante. Tudo isso daqui a gente vai explorar com mais detalhes nas próximas aulas, só para tentar explicar um pouquinho para vocês do desenho. Então, esse desenho que está aqui na parte de cima, ele é a vista em corte, e a parte de baixo do desenho é a vista em planta. Então, a posição da minha estação 1, a posição do meu ponto 1 visado, posição do ponto 2 visado, posição do ponto 3 visado, posição da segunda estação, posição do ponto 3, posição do ponto 4, posição do ponto 5. Então, aqui a gente consegue ter duas visões diferentes do mesmo nivelamento. Uma eu estou vendo como se fosse um corte no terreno, e a outra eu estou vendo como se fosse uma vista superior dos pontos que foram visados e dos pontos de estação. A precisão desse nivelamento já é uma precisão milimétrica, então já é uma precisão bem mais alta do que comparada com os demais. Então, lógico que cada um desses nivelamentos ele tem a sua utilização, então a gente precisa de saber dosar o método com a precisão com o custo que cada um deles vai trazer para a gente. Então, aqui a gente encerra essa parte de conceitos básicos de altimetria. Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho de nivelamento geométrico. Então, a gente inicia pelo nivelamento geométrico na próxima aula. Bom estudo a todos. Qualquer coisa, entre em contato. Grande abraço.